ProEsport. Informação com qualidade de vida. Epa! Você está prestes a ouvir a parte 2 do nosso especial de Fisiologia com o professor mestre Márcio Lopes. Se ainda não escutou a primeira parte, vai lá primeiro e depois volta aqui para que a sua experiência seja completa. Não se esqueça de seguir o professor Márcio no Instagram como @profmarciolopes e também o @proesport.cast e de compartilhar esse e o primeiro episódio com seus amigos. Sem mais delongas, bora para a nossa conversa. Então, Marcinho, vamos nessa. Vamos para a segunda parte do nosso especial de introdução à fisiologia. Lembrando que no primeiro episódio a gente já abordou o sistema tegumentar, nervoso, digestivo, reprodutor e circulatório. Vamos lá, vamos para o próximo sistema. Vamos para o próximo sistema. Sistema respiratório. Os órgãos precisam de nutrientes adequados e oxigênios adequados. Da onde a gente capta esse oxigênio? Respiração. Vamos ao sistema respiratório. Primeiro, entender quais são as funções dele. Principal é facultar a troca de oxigênio. Basicamente, a gente inala um combo gasoso, né? Não é só oxigênio que a gente inala, tem também CO2, é normal. A gente inala esse oxigênio, chega lá no pulmão, nos alvéolos, acontece o processo de hematose, que é a troca gasosa. Nós inspiramos o oxigênio. Esse oxigênio, através da difusão, é jogada para a corrente sanguínea e o CO2, aquele sangue pobre em oxigênio, aquele CO2 volta e a gente exala. O professor quer dizer que a gente só inspira oxigênio e só exala CO2? Não, mas em percentuais diferentes. Na inspiração, muita captação de oxigênio. Na expiração tem CO2 em sua grande maioria, mas também tem oxigênio presente. Então essa é a principal função do sistema respiratório. Ele tem outras? Sim, equilíbrio ácido-base, que é a acidose ou acalose do nosso sangue, por exemplo, ou dos nossos tecidos. Está associado ao controle térmico, controle da temperatura, a pessoa se adaptar melhor a diferentes tipos de temperatura do ambiente. Tudo isso o sistema respiratório tem a capacidade de realizar. Existe uma frase que eu costumo dizer para os meus alunos: professor, eu acho musculação muito monótona, chata, não gosto de treinamento funcional, eu gosto de correr. Perfeito. Eu falo, vocês podem odiar tudo, mas pelo menos façam exercícios aeróbicos. Se você não tem afinidade com treinamento de força, não adianta, você não consegue aderir, pelo menos corra. Existem estudos que investigam o processo de envelhecimento de pessoas com mais de 90 anos. Duas coisas foram identificadas nesse público, nesse estudo. Primeiro, que eles praticavam atividade aeróbica desde a infância. Isso é muito visto no povo europeu. E o outro ponto, chegar aos 50 anos sem nenhuma doença crônica, hipertensão, diabetes e afins. Esses foram os dois pontos principais que foram vistos nesse estudo sobre a longevidade. Então o exercício aeróbico, ele tem que ser como um ato de beber água para a vida toda. Na dúvida, corra. É sempre que eu falo, na dúvida, corra. Quais são as adaptações no sistema respiratório? Primeiro, quem aí tem alergias, quem aí tem asma, vai melhorar todos esses processos alérgicos e também asmáticos. Como? Aumento do VO2. O VO2, que é a capacidade respiratória máxima, ele aumenta com o treinamento. Cerca de 10 a 20% na grande maioria. Tem pessoas que conseguem ter adaptações até maiores, só que é em menor caso. Com isso, você aumenta a capacidade respiratória do seu pulmão. Você consegue ficar menos ofegante, sobe uma escada, fica menos cansado. Isso tudo é uma resistência aeróbica proveniente do exercício físico, a adaptação crônica. Vamos agora ao ponto que acomete a grande maioria da população mundial. O ronco da madrugada. Tem casal até que termina por conta de ronquidão. O exercício aeróbico, o exercício físico melhora essa ronquidão, que por consequência diminui o aparecimento da apneia respiratória, aquele momento que a pessoa fica sem respirar durante a madrugada e acaba acordando o indivíduo. E isso você não dorme bem, não descansa bem, não rende bem. Então nós aumentamos o volume de oxigênio que a gente consegue captar
E também o sangue consegue absorver mais oxigênio e levar esse oxigênio para toda a região do corpo, não é isso? Perfeito. Então temos aí mais uma vez, o sangue ajudando a gente nesse processo de melhora. O sangue é muito importante. Não é à toa que vampiro chupa sangue. Mas não tem nada a ver isso com a história. Vamos lá, vamos seguindo. Vou botar agora 2 sistemas importantíssimos, que é o ósseo e muscular, que é uma das grandes pegadas do treinamento aeróbico e principalmente o contra-resistido, que é o treinamento de força, musculação. Então vamos falar aqui de uma maneira geral do sistema ósseo e muscular. O sistema ósseo são os ossos do nosso corpo. Existe uma coisa que é chamado osteopenia crônica. Conforme a gente envelhece, a nossa densidade mineral óssea diminui. O nosso osso fica mais fino e a parte porosa fica maior, mais espaçada, ou seja, osso mais fragilizado. Quando chega a certo estágio, no exame chamado de densitometria óssea, é diagnosticado lá pelo médico a osteoporose, que é uma doença silenciosa que afeta cerca de 60% dos brasileiros. E é silenciosa, a pessoa não sabe que tem até fraturar um osso. Olha como é grave. Uhum. De que forma a atividade física, principalmente a contra-resistida, melhora isso? Que a gente chama de plasticidade óssea. Você melhora a rigidez óssea e aumenta o osso, deixa ele mais forte. Evita essa osteopenia e evita o aparecimento da osteoporose. Isso está associado com os osteoblastos e clastos, que são 2 substâncias, 2 proteínazinhas que estão relacionadas à reposição de cálcio, que promove essa remodelagem óssea. Resumão, praticando de preferência exercícios de impacto, né, que é o contra-resistido, vocês vão diminuir essa osteopenia crônica, vão deixar o osso mais forte e preparado para diferentes situações. Olha só como é grave a osteoporose. Às vezes as pessoas falam só não ter queda, mas essa queda está associada ao sistema muscular. Tem que ter força muscular para que o idoso não tenha queda. O idoso fragilizado vai cair com facilidade. Esse dado estatístico é muito grave. Uma pessoa acima de 75 anos que cai e fratura fêmur ou a região da bacia, né, o osso do quadril, essa pessoa tem chances de ir a óbito de 60% a 80% após essa fratura desses grandes ossos. Porque são ossos grandes que demoram para ser recuperados, cicatrizados, e isso a pessoa fica acamada. E aí, se ela tiver doenças associadas, é difícil você ver um idoso que não tenha diabetes, vai começar a gerar úlcera por pressão na lombar, vai começar a pessoa, a palavra que eu não gosto de usar, mas é a definhar. E sempre quando eu comento isso nas minhas aulas, tem sempre um aluno que fala: pô, professor, minha avó faleceu porque fraturou o fêmur. Pô, minha tia faleceu porque fraturou a bacia. Isso você vê o respaldo dos alunos. É uma coisa muito importante a ser bem evidenciada. Então, quer evitar fratura, pratique atividade física de característica principal contra-resistida. E aí a gente pula para o sistema muscular, que assim... daria um tema só sobre eles, né? A musculatura está associada a muita coisa no nosso corpo. Antes de você seguir, só aproveitando esse ensejo, lembrando que hoje aqui nós estamos na introdução à fisiologia. Se vocês querem que a gente aborde mais esses temas aqui, que nos aprofundemos mais em cada sistema, comenta aí, manda no direct, fala alguma coisa, fala, gostamos, queremos mais, e a gente produz. Já deixa o convite aqui, na cara de pau, Márcio, topa fazer episódios mais a fundo de cada sistema, se o pessoal quiser? Com certeza. Show de bola. Só o pessoal aí mandar mensagem, manda direct, fala aí se gostou ou não gostou, o que poderia melhorar, o que não. Aqui a gente tá falando do sistema de uma forma geral. Pra quê? Vocês terem apresentado o sistema, opa, esse me agradou mais, esse me interessou mais. E aí solicitar, pedir, faça um mais sobre ósseo, faz um sobre respiratório, então a gente vai fazer um programa só focado sobre isso. E aí falar a fundo, com calma, e trazer alguns artigos até para sempre esse embasamento científico. Show de bola, sensacional. Então, agora que isso tá claro, seguimos aí pro muscular. Então vamos ao muscular. Primeira coisa, né, é motivo que leva as pessoas a entrar na academia. Qual é o motivo sempre o número 1? Estética. A estética está associada ao ganho de massa muscular. Ganho de massa muscular é chamado de hipertrofia muscular. Então, primeira coisa, assim como o osso existe a osteopenia crônica, que é o envelhecimento, no músculo existe sarcopenia. A sarcopenia é essa perda muscular com envelhecimento.
De que forma eu posso evitar essa sarcopenia? Atividade física, de preferência contra-resistida, que ela é focado nesse ganho de massa muscular. Tá, professor, e de que forma isso vai me ajudar no meu dia a dia? Em tudo, até para um idoso. O simples movimento de pegar a escova de dente no armário do banheiro, isso necessita de força muscular, que aí entra aquela característica da funcionalidade, o treinamento funcional. Fatos simples como abrir uma geladeira, escovar os dentes, conseguir usar o banheiro sozinho. Parece coisas bobas, mas quem trabalha com o público da terceira idade sabe que isso é muito, muito comum. E quem pratica musculação evita todo esse tipo de dificuldade. Eu gosto de... Sempre que eu comento por que o treino de força é tão importante para os meus alunos, eu explico que força nada mais é do que a capacidade que você tem de gerar força, na verdade. E gerar força é uma contração muscular. E qualquer movimento que o nosso corpo faça é uma contração muscular. Então, qualquer movimento, caminhar, levantar o braço, dar tchau, nós estamos usando força para gerar aquele movimento. Então, qualquer coisa mais simples, escovar o dente, pentear o cabelo, pode ser muito difícil para quem não consegue produzir força. Com certeza, e é uma coisa importantíssima para o envelhecimento saudável, né? Isso eu costumo falar muito em biologia celular e também fisiologia humana, que é o seguinte, aprendizagem e controle motor também é muito falado sobre isso. Deixar bem claro isso aqui, que é uns atrativos para a pessoa vir a praticar exercício físico. Existe idade cronológica e biológica. Cronológica é a que a gente não consegue mudar, que é a dos dias, meses e anos. É o nosso aniversário que a gente faz. A outra é a idade biológica. É como seus órgãos, tecidos, todos os tecidos do seu corpo estão. Então, às vezes uma pessoa tem 50 anos, mas a idade biológica dela é de 70. E olha só agora a mágica do exercício físico. As pessoas estão sempre querendo viver mais, que é a fórmula do juventude. É exercício físico. Você consegue ter uma pessoa de 50 anos com idade biológica de 25, de 30. Você consegue atrasar o seu envelhecimento com atividade física. Ah, você está inventando isso. Não. É só observar aí, ó, maratona, corredores de 91 anos. E aí a gente está acostumado a ver uma imagem do idoso que é fragilizado. Eu mostro essa comparação na aula de fisiologia. Eu mostro um idoso de 70 anos encurvado de bengala e um idoso de 91 anos maratonando. Olha que sensacional. Um idoso não consegue sentar e levantar, o outro está correndo. Então, o que aquele idoso de 91 anos tem? Uma idade biológica bem mais jovem. Essa é a diferença em idade cronológica e biológica. E o sistema muscular, ósseo e todos os outros sistemas são importantíssimos para essa idade biológica. A idade biológica é um conjunto de fatores. São todos os nossos tecidos estarem melhores. E aí vocês estão vendo aí que todos os sistemas que a gente está passando, que a musculação, o exercício físico, né, a prática regular de exercício físico, ajuda em todos eles, né? Então você consegue atrasar essa idade biológica, você consegue sim estar mais novo do que a sua idade. Isso aí. Para fechar aqui o sistema muscular, temos a composição corporal como um todo. Basicamente é o que compõe o seu corpo, o peso principal das coisas. A gente pode dividir em peso muscular, peso ósseo, peso de gordura e órgãos e vísceras, que é o peso visceral. Com a atividade física, você diminui o peso de gordura, que é benéfico por diversos fatores, isso também dá só um tópico. Aumenta o peso muscular, que isso é benéfico. Você aumenta o seu peso ósseo, porque o seu osso fica mais forte, mais resistente. E o peso visceral não tende a alterar muito, tá? Ele tende a alterar se a pessoa ficar inativa, porque os órgãos tendem a crescer numa pessoa obesa. E crescer não do ponto de vista positivo, negativo. Fígado, rins, coração, todos eles tendem a crescer porque estão trabalhando muito, só que crescem do ponto de vista negativo. E o último ponto do sistema muscular, que a gente dá a introdução à parte endócrina. Tem um hormônio produzido pelo músculo, que o Brasil é um dos pioneiros em pesquisa com esse hormônio, chamado irisina. Tem esse nome em homenagem à deusa Íris. A irisina é um hormônio produzido pelo músculo em atividade física que melhora diversos fatores. Aumento da
taxa metabólica basal, você aumenta o seu metabolismo, acelera mais ele, melhora seu humor, afeta os outros tecidos como os ossos, e é um hormônio pouco conhecido pelas pessoas, porque ela também é relativamente nova, ela foi descoberta agora no século XXI. Então, mais um motivo aí pra gente praticar atividade física, né? A gente não chegou a comentar aqui isso, como o Márcio bem falou, dá um episódio diferente, mas o acúmulo de gordura ele é muito problemático. O exercício físico também ajuda, né, nesse controle do peso corporal, e não só isso, mas o aumento da taxa metabólica também favorece, facilita a diminuição do peso corporal, melhora essa composição corporal, né? O mal do século é o percentual de gordura elevado, é a obesidade. A obesidade, ela é a janela convidativa a todos os outros tipos de doenças crônicas. Hipertensão, diabetes, problemas osteoarticulares, as articulações ficam mais prejudicadas, problema respiratório, problema digestivo, então, e fora que a gordura é uma célula inflamatória, né? Ela afeta negativamente todos os seus tecidos corporais, todos eles. Dito isso, vamos embora pro endócrino. O sistema endócrino, também conhecido como sistema hormonal, é um dos sistemas mais importantes do nosso corpo. Existe uma interação íntima entre o sistema nervoso e endócrino, que é o chamado, a gente chama de sistema neuroendócrino. Os dois estão intimamente associados, porque um depende do outro para controlar nossos sistemas, nosso funcionamento normal do organismo. De que forma? A homeostase. Quando a gente fala da palavra homeostase, quem são os camaradas principais para esse controle? Sistema nervoso e endócrino. O sistema endócrino, ele é bem vasto. Só para vocês terem uma pequena noção, as aulas que eu dou na pós-graduação são 3. Imunologia, endocrinologia e biologia celular. O sistema endócrino, que está associado à pós de fisiologia do exercício e nutrição esportiva, são 8 horas falando só sobre sistema hormonal e exercício físico e todas as suas adaptações. E ainda é muito pouco. Então, assim, o sistema endócrino está interligado com tudo. Vamos de cima para baixo, lá na área hipotálamo-hipófise, que é uma dos órgãos endócrinos mais importantes do nosso corpo. E aí nós temos um hormônio muito conhecido pelo nosso público geral, GH, também conhecido como hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, ele é um dos hormônios mais importantes para o funcionamento do nosso organismo. Dentre suas diversas funções, ele está aumento do metabolismo de gordura, então você diminui o percentual de gordura, você aumenta a hipertrofia muscular, então você consegue aumentar a sua massa muscular, você aumenta a hipertrofia óssea, então você aumenta a densidade mineral óssea, você deixa os ossos mais fortes, você também interage com o fígado e produz o famoso IGF, que também vai atuar nos seus tecidos específicos para promover a hipertrofia muscular. E esse é um dos hormônios que a gente associa naquela coisa da criança encolher. Quando você pratica atividade física, você não encolhe a criança, você ajuda ela a crescer. Temos também outros hormônios que sinalizam para diversos outros fatores. O hormônio vasopressina, ou ADH, que é o hormônio antidiurético. Ele está intimamente associado ao nosso ciclo da ureia. Muitos alunos me perguntam, professor, por que quando a gente consome bebida alcoólica, né, a gente quer ir muito ao banheiro? É porque está se hidratando? Não, a bebida alcoólica ela não hidrata, ela desidrata. Então, eu sempre falo para eles, para evitar a desidratação durante o consumo de bebida alcoólica, então, exemplo, 100 ml de cerveja, 25 tem que ser consumido de água. E com essa ação do hormônio ADH, você consegue melhorar essa reabsorção lá na região néfrica, né? Nos túbulos néfricos, alça de Henle e afins, você consegue melhorar essa reabsorção e evitar uma possível desidratação. Vamos falar da tireoide, também órgão importantíssimo endócrino, libera hormônios como T3 e T4, né, e calcitonina, que estão associados ao nosso metabolismo, e temos a parte de trás, que é a paratireoide, que libera o hormônio paratormônio, também melhora a ativação e a regularidade desses hormônios para promover todos esses benefícios, né, que eles podem promover ao nosso organismo. Descendo, né, um pouquinho mais, nós temos as glândulas suprarrenais, que está lá em cima dos rins, que libera hormônios como adrenalina, noradrenalina,
Cortisol, hormônio famoso do estresse, aldosterona, são todos hormônios que têm funções importantíssimas no nosso organismo. A adrenalina e noradrenalina nem se fala, ela melhora a qualidade adrenérgica, a sensibilidade a estímulos do nosso organismo. Então, a adrenalina, ela melhora a condução cardíaca, a atividade cardíaca vascular, diminui o percentual de gordura. Estão vendo aí que eu estou sempre focando na diminuição do percentual de gordura, que é um atrativo muito grande para o nosso público aí em geral, né? Descendo um pouco mais, nós temos as gônadas, tanto masculinas quanto femininas, ovários na mulher, testículo nos homens. Você também melhora, como já mencionado, no sistema reprodutor, toda aquela gama de benefícios, né, sexuais, tanto no homem quanto na mulher, capacidade de resistência, diminuição do período refratário, tudo isso daí tem o seu benefício. Temos também glândula pineal, né, que eu esqueci de mencionar lá em cima na região neurológica, né, glândula pineal está associado ao nosso ciclo circadiano, do nosso relógio biológico. Esse ciclo circadiano é melhorado através do quê? O que a pineal tem de função? Produz melatonina, que é um hormônio derivado da serotonina. Então, a melatonina ela modula os padrões de sono e é o mal do século. As pessoas estão dormindo pouco. A atividade física vai melhorar a qualidade de sono por conta desse hormônio produzido pela glândula pineal, localizada bem lá no centro do nosso encéfalo. Então, acho que esses são, assim, por assim dizer, só a ponta do iceberg de adaptações hormonais que a gente pode promover com a atividade física. Quando eu falei lá das gônadas, homens testosterona e mulheres estrogênio e progesterona. Sim, sensacional. Então eu acho que tá mais do que claro, né, a importância do exercício físico, as adaptações fisiológicas que ele pode trazer, benéficas para o corpo humano. Tem mais alguma coisa para trazer? Tem mais adaptação aí, Márcio? Não, eu acho que a gente pode concluir aqui o assunto fazendo uma síntese, né, do tudo foi falado. Exatamente. O resumão, né, é que vocês perceberam que o exercício físico afeta agudamente e cronicamente todos os sistemas do nosso corpo. E eu comecei até por um pouco falado, que é o da pele, né, sistema tegumentar, peles e pelos. Então já comecei já pegando no calcanhar de Aquiles, que é uma coisa que eu não vejo ninguém comentar. Literalmente, todos os tecidos, todos os sistemas orgânicos são beneficiados com a prática da atividade física. Querem viver mais? Querem ter qualidade de vida, qualidade física? Querem ter um relógio biológico mais atrasado? Quer ter uma idade biológica mais nova? Pratiquem atividades físicas. Atividade e exercício físico. E se alimentem bem, né? O papel da nutrição, ele tá sempre caminhando aí. Não é à toa que é uma segunda formação aí que eu tô caminhando. Nutrição e educação física tem que caminhar lado a lado. Com certeza, com certeza. É isso aí. Então, gente, eu acho que tá mais do que claro todas as adaptações. A gente não veio aqui só apontar as adaptações, o Márcio explicou pra gente por que acontece, como acontece, qual é o caminho que o corpo toma pra chegar até elas. Foi sensacional e percebam, como ele bem disse, é só a pontinha do iceberg. Isso foi só a introdução. Tem tanto mais coisa que a gente pode aprofundar, mas hoje a gente tá aqui na introdução apenas. E, cara, foi incrível, foi sensacional. Márcio, muitíssimo obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite de vir aqui no Pro Esporte destilar conhecimento pra gente. E, cara, esse momento agora é todo seu. Quiser fazer seu jabá, rede social, mandar beijo pra alguém, indicar algum conteúdo, um filme, uma série, qualquer coisa que você tenha visto, uma música, enfim, o espaço é todo seu. Primeiramente eu quero agradecer o convite, né? Eu sou assim, quando a pessoa ama a profissão, eu sempre, desde o meu segundo período da faculdade, eu queria ser professor universitário. Aí eu botei isso na minha cabeça. Eu comecei a lecionar no magistério com 24 anos. Então, assim, eu corri atrás sempre desde muito cedo. Então, quando a gente ama o que faz, faz com muito amor. Quando foi comentado, né, esse convite sobre podcast, topei na hora. Não é à toa que eu recebi o convite essa semana, hoje, domingo, nós já estamos gravando, né? Verdade. Então, chamou, precisou gravar podcast, precisou fazer uma palestra em escola, eu topo. Tudo eu abraço, porque eu amo lecionar, eu amo transmitir esse conhecimento, né? Eu não sou muito ativo nas mídias sociais do ponto de vista pessoal. Eu tenho o meu Instagram, que é o profissional,
boto umas práticas lá de calistenia, boto umas práticas lá de musculação, que também está associado ao nosso ensino. Então, quem quiser estar seguindo lá no Instagram é @prof. Márcio Lopes. Lá é meu meio de comunicação midiático, por assim dizer. Eu faço parte da instituição Estácio e a pós-graduação eu dou em Minas Gerais, em Barbacena, na Unipac, que é a pós-graduação de Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva. Eu estou sempre aberto a tirar dúvidas, e é isso. A pesquisa, a docência, o papel do professor é esse: disseminar conhecimento para todo tipo de público, não só especializado daquela área. Maravilha! Show de bola! Então, mais uma vez, Márcio, muitíssimo obrigado por ter aceitado por vir aqui no Pro Esporte falar de fisiologia com a gente. Nos vemos na próxima. Até breve! Este programa foi editado pela Grimório Podcasts.